Eu não sei qual é a sua opinião, por isso é que eu vou pedir que deixes aqui nos comentários a sua opinião sobre construir do zero ou então comprar uma casa e remodelar. Tanto faz para vender, como também para viveres lá, no caso, né? Se você quer comprar a casa. E atenção, nós estamos a falar com base na realidade local. Construir do zero ou então comprar uma casa e remodelar. Primeira coisa, nós não estamos na Europa e nem estamos no Brasil. Isso é Angola. Quando você quer comprar uma casa para remodelar, a primeira coisa que você deve pensar é: onde estou a comprar essa residência e por que eu vou remodelá-la para vender ou para mim próprio habitar? Essa é a pergunta que você deve se fazer. A princípio, não recomendo você comprar uma casa num bairro já antigo para remodelar e vender. Porque os bairros antigos aqui, não estou a falar de bairros urbanizados, bairros suburbanos. A Luanda, praticamente 70% é suburbano, mano. São guetos e guetos, conforme vocês estão a ver aqui nas imagens. Golfo 2, tirando a Vila Estoril, todo o resto é suburbano. Bairro Malangino, falou bem do bairro Malangino. Um dia vão me falar: mas você gosta tanto do bairro Malangino porque a minha tia vive lá. Eu sou para minha tia me dar um coquinho, yeah? Então, esses bairros são lugares que estão a depreciar, não são lugares que estão a se valorizar com o passar do tempo. Por quê? Por causa da sua condição atual. Já há lugares com lençol d'água, não tem asfalto, saneamento básico é zero, a energia é um risco para a população porque os cabos estão muito mal colocados e a falta de asfalto prejudica bastante a locomoção dentro do bairro e ninguém quer mais comprar uma casa num lugar onde para entrar com o carro é um grande problema. Daí que eu digo, evite comprar casas anunciadas no Facebook com o intuito de remodelar para você viver lá se você vive na Europa. Faça a consultoria. Eu vou te dizer hoje, é obrigatório você fazer a consultoria se vais comprar casa num bairro suburbano e você está fora de Angola. Não cometa esse erro. Vai lá, manda alguém com o drone, pode ser o Venâncio ou outra pessoa com o drone para filmar aquele bairro e te mostrar as entradas e saídas, tanto faz de carro como também da água da chuva. Isso é necessário. Eu já vi pessoas que iam colocar a mão na cabeça quando tivessem que chegar aqui, porque a casa que estava a ser comprada era num bairro onde tem difícil acesso de viaturas, a água da chuva para bem na porta dele e não sei o que lhe deu, da noite para o dia disse: Venâncio, vai lá, verifique antes de nós fazermos o pagamento. E quando viu as imagens disse: fogo, Venâncio, você não tem noção do quanto você nos ajuda com esse teu trabalho. E eu acredito nisso, porque quando eu vi aquela situação de pessoas a comprarem casas em bairros suburbanos com dificuldades básicas em falta, eu decidi fazer esse vídeo e prestar atenção nesse comentário que me foi feito na comunidade. Porque, mano, é muito dinheiro que pode se perder na reabilitação de uma casa. Por isso é que eu prefiro construir do zero do que reabilitar uma casa. Porque nós não estamos na Europa, nós não estamos no Brasil. Aqui em Angola, os bairros antigos têm muitos problemas. Os bairros novos, vai que não vai. O que acontece? Muitos dos bairros aqui no nosso país não são asfaltados. E como não são asfaltados, na medida que vai passar o tempo, as ruas começam a estragar. Tá vendo? E casas entram água, o bairro começa a ter lençol d'água. E esse problema poderá ter um zango se calhar em 2050, mas por agora ainda está tudo calmo.
Por quê? Porque nós não temos também essa questão do esgoto, né, público. O único projeto que eu não vou falar até aqui, é melhor não falar desse projeto. Que eu vi que tinha a rede pública, tá no Talatona, é tipo, não construíram fossas. Aquilo sai logo de casa, vai para o tubo maior que está no meio da rua e vai desaguar para outro lugar. E aqui no Zango, é, você vê que cada um que constrói a sua casa faz a sua fossa. E isso vai trazer problema daqui a 50 anos, daqui a 30 anos. Por quê? Porque vai começar -se a construir um lençol d'água na terra e é o que está a acontecer com os outros bairros. Isso acontece por quê? Porque todo mundo tem o seu reservatório das águas da casa de banho em casa, que são as fossas sépticas que nós conhecemos. Então, isso hoje não é um problema. Daqui a 20 anos não é problema no Zango. Mas daqui a 30, 40 anos já há zonas que poderão ter esse problema. Então, Venâncio, o que é que você recomenda? Se você quer comprar uma casa para reabilitar, foi anunciada no YouTube, no Facebook ou mesmo nas redes sociais, precisas ter muito cuidado com isso. Eu separei aqui alguns tópicos sobre essa questão de casa, não é? Até mesmo governar uma empresa construída por outrem é muito mais difícil quanto mais uma casa que alguém que construiu, você não sabe onde está cada coisa, vai lá para partir e depois reconstruir. É complicado. Então, deixe aqui nos comentários o que é que você acha sobre isso. Tem aqui alguns tópicos que eu separei, são 4 na verdade, que dão vantagens em você comprar uma residência inacabada, começar a construir e não uma casa que já foi habitada. Essas casas inacabadas do Zango nem todas prestam. Muitas são mal construídas e muitas são bem construídas. Não, muitas são mal construídas e poucas são bem construídas. Então há que ter esse detalhe no ato da compra. E se você quiser comprar um terreno para construir do zero, eu recomendo isso ao invés de comprar uma casa inacabada. Construir do zero é muito mais fácil. Construir uma casa do zero é muito mais fácil do que reabilitar uma casa. E até acaba sendo bem mais econômico. Então vamos aqui para os 4 tópicos. O primeiro tópico é sobre essa questão de economizar na construção da tua casa, se você vai fazer de raiz, ou melhor, do zero. Tens maior controle sobre o projeto, economia nos recursos a longo prazo, execução mais simples e organizada e valorização do que? Valorização do imóvel. As casas, vou já falar sobre valorização do imóvel, vamos ver, tipo, quando você começa uma casa do zero, você tem quando você começa uma casa do zero, você pode planejar cada detalhe de acordo às suas necessidades e preferências. Evite adaptações complicadas e construções antigas. E também personalize o espaço para otimizar sua funcionalidade e conforto. Mano, não existe nada melhor do que você fazer o que ama, construir do jeito que você quer. Tem sobre economia e recursos a longo prazo. Você pode ver que na casa própria que você vai construir do zero, você pode escolher materiais modernos e sustentáveis que reduzem custos de manutenção. Porque uma casa antiga, por exemplo, vai te dar muito mais trabalho para você fazer manutenção, porque o jeito que foi construído não é um jeito moderno. Então, tem outra coisa aqui também que eu gostaria de falar. Quando você vai comprar uma casa com o intuito de remodelar para depois você viver lá, você vai gastar muito mais. A não ser que você se contente com o que você já comprou.
e ir fazendo aos poucos, só que você vai viver a vida toda em casa que está em constante obra. Já se você vai fazer do zero, o que eu recomendo é você fazer o quê? Construir uma casa com base no teu orçamento e terminar. Essa história de casa está sempre em construção é terrível. A casa deve estar em constante manutenção. A limpeza que fizemos diária é manutenção, mas construção, 10, 20, 30 anos, estás a viver na casa e está em construção, isso é ruim. Então, a escolha de materiais vai te ajudar a economizar, invista em soluções eficientes, energética desde o início. Invista em soluções eficientes, energética desde o início. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Você, ao fazer uma casa, você já pode pensar, não, o que eu quero economizar na conta de luz. A luz aqui é pré-pago. Em vez de usar bloco, vou usar tijolo porque é mais ecológico e vai também melhorar o meio ambiente. Vou fazer. A minha casa vai ter menos peso, mais conforto. Então você já consegue economizar, porque hoje até o bloco está mais caro do que o próprio tijolo. Então evite gastos desnecessários com demolições e reforma. Quando você está a planejar uma casa, você já sabe que não, eu estou a planejar isso e eu vou fazer assim com base, vou construir essa casa com base no meu orçamento e não fazer só por fazer, porque eu já encontrei a casa construída. Outra coisa é execução mais simples e organização. Com um terreno limpo, é mais fácil iniciar obras sem interferência. Então você vai ter mais facilidade de saber onde você vai colocar a tua casa, o tanque, onde é que vai estar a garagem. Você vai definir, vai ter essa liberdade de definir. A logística para transporte e armazenamento de materiais é mais eficiente. A construção segue um fluxo contínuo, sem imprevisto, por construção pré-existente. Isso é o quê? O que eu quero dizer com isso? Ao fazeres a tua casa, o facto de você já estar a construir do zero, você não vai ter, por exemplo, uma barreira de não, esse pilar aqui será que está a suportar a casa, o edifício? Não, não posso demolir ou não posso. E isso atrasa, até você fazerem um estudo, atrasa a obra. Então, tenha cuidado quando você vai tomar a decisão de comprar uma casa para remodelar. Atenção, isso se aplica para nós aqui em Angola, porque eu vejo pessoas que trabalham com esse tipo de negócio também, que é comprar casa, remodelar e vender. Isso funciona muito na Europa, porque as casas lá praticamente valorizam. Em Angola existem zonas que a casa desvaloriza. Quando o bairro está a começar é mais caro e na medida que o tempo vai passar, a casa começa a perder valor. Isso acontece aqui em Angola. Então, vamos falar sobre isso agora. Valorização do imóvel. Pessoal, ao invés de... Ao invés, imóveis novos têm maior valor do mercado e atraem mais compradores ou inquilinos. Uma casa nova tem sempre essa, porque há pessoas que não aceitam alugar uma determinada casa porque tem medo que aquela casa é assombrada. Imagine que é uma casa nova. Você tem facilidade de colocar alguém lá a viver. Quer alugar, por exemplo, né? Porque ele vai ser o primeiro a alugar. Outra coisa é que estruturas modernas são mais atrativas e duráveis. Então, quando você vai fazer uma casa do zero, você tem essa liberdade de fazer uma casa moderna, não do jeito antigo, como é feita ou como era feita. E, para terminar, construir do zero garante um imóvel atualizado com as tendências do mercado. Vale a pena construir do zero, porque você vai conseguir definir, olha, eu quero apenas um quarto e sala, mas vai ser moderno. Quero 2 quartos e sala, mas vai ser moderno.
quero um primeiro andar, mas vai ser moderno. E não vai ser tipo aqueles um quarto e sala do bairro Iraque, do bairro Marangino, do Kazenga, que é só uma parede aí que fizeram, depois juntaram outra e já é casa. Não, você tem pouco dinheiro, vai começar a construir do zero, você consegue se planejar e fazer algo bem melhor. Nós anteriormente fizemos uma casa no Zango 4 e eu mostrei aqui no canal. É uma casa T1 e essa casa T1 ela é moderna. Tá a ver? Se a pessoa que estiver lá tiver gosto de decorar aquela casa, tem várias soluções para decorar aquilo. É moderna, areja tão bem e é possível fazer hoje. Do contrário que era feito antigamente. Então, eu não sei qual é a sua opinião, por isso é que eu vou pedir que deixes aqui nos comentários a sua opinião sobre construir do zero ou então comprar uma casa e remodelar. Tanto faz para vender, como também para viveres lá, no caso, né? Se você quer comprar a casa. E atenção, nós estamos a falar com base na realidade local. Lembrando que em Portugal, estou a repetir essa terceira vez aqui no vídeo, em Portugal já vi vídeo de pessoas que compraram casas antigas, remodelaram e começaram a viver lá, ou remodelaram e venderam num preço mais alto. Por quê? Porque lá as casas não perdem valor. As pessoas têm tendência de imigrar para lá. É um lugar bom para se viver. Há muito fluxo de pessoas e poucas residências. Já aqui é completamente diferente. Ainda que tiver muita gente a vir para viver no país, as casas nesses bairros desorganizados perdem valor e as casas nesses novos projetos urbanísticos que estão a surgir começam a ganhar valor porque a entrada é um projeto bem desenhado para o efeito. Eu sou Francisco Venâncio. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, inscreva-se, ativa o sininho e compartilhe esse vídeo com os seus amigos e valeu!